Olá, estrelinhas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Aqui quem está falando é a Muni e é o seguinte: lançou um teaser de um anime que está prestes a chegar esse ano em outubro, e como conheço a obra original, eu gostaria muito de compartilhar a vocês informações sobre esse anime, porque eu vejo que muitas pessoas ainda estão se confundindo e tendo muitas perguntas sobre a história do anime e de sua origem. E neste vídeo eu vou responder essas dúvidas e esclarecer algumas coisas, além de falar sobre algumas curiosidades e vou dar algumas recomendações também no final do vídeo. Mas bem, chega de enrolação porque eu quero muito falar sobre essa obra-prima. Desenvolvido pela Aniplex e Force Samurai, com parceria com a Disney do Japão, Disney Twisted Wonderland é um jogo mobile lançado no dia 18 de março de 2020 no servidor japonês, enquanto a versão em inglês foi lançada no dia 20 de janeiro de 2022. Infelizmente, o jogo não está disponível na Play Store da América do Sul ou em outros países sem ser Canadá e Estados Unidos. E o jogo tem como principal tema escola e vilões da Disney. Aqui, os vilões são considerados grandes magos e figuras históricas que são muito respeitados por seus grandes feitos, por isso o nome, Os Grandes, e são compostos por 7 vilões famosos da Disney. E existe uma escola muito renomada e famosa no universo do jogo que se chama Night Raven College, que tem 7 dormitórios inspirados nesses grandes 7 magos. E cada dormitório tem os seus líderes, vice-líderes e algum tipo de função. Temos o Hot Label, que é inspirado na Rainha de Copas do filme Alice no País das Maravilhas. Todos os alunos desse dormitório são obrigados a seguir as regras da Rainha de Copas, que são mais de 800 regras que, se ninguém cumprir uma delas, vão sofrer as consequências com o líder de dormitório. Savannah Claw, que é inspirado no Scar do Rei Leão, é um dormitório focado em esportes e artes marciais. Então a maioria de seus alunos são bem fortes, mas consequentemente muito arrogantes e rudes. Octavianelli, inspirado na Úrsula da Pequena Sereia, tem como foco a inteligência, porém a maioria de seus alunos trabalham em um restaurante chamado Monstroland, que é de propriedade do dormitório e da escola. Scarabia, inspirado no Jafar de Aladdin, que também tem como foco a inteligência, por isso que em semanas de testes eles competem muito com a Octavianelli, porém eles também têm outros tipos de foco, como a astrologia e objetos mágicos. Pomifiore, inspirado na Rainha Má de Branca de Neve, que tem como foco a produção de poções mágicas e veneno. Como a Rainha Má, a maioria de seus alunos também são bem vaidosos e se preocupam muito com as suas aparências. Igni Hyde, inspirado no Hades de Hércules, que tem como foco a engenharia e a computação avançada. Então é um dormitório bem tecnológico, mas consequentemente todos os seus alunos são muito tímidos e reservados. E por último, a Diazômia, inspirado na Malévola de A Bela Adormecida, que tem como principal foco apenas a magia avançada. Então todos os alunos são muito bem treinados e têm grande conhecimento de magia em geral. Bem, já falamos dos dormitórios e da escola. Agora vamos falar da história principal do jogo. Tudo começa com Yu, que seria o jogador, que estava vivendo a vida de boa, mas que de repente foi teletransportado através de uma carruagem negra para o mundo de Twisted Wonderland. Yu se depara em um salão cheio de caixões e conhece uma criaturinha chamada Green, que de primeira já tenta roubar suas roupas para que ele consiga se infiltrar no salão de cerimônia
onde está acontecendo a seleção de dormitórios. Depois de uma grande confusão e bagunça, o diretor finalmente chega e se apresenta como Crowley. Ele pensa que você é só mais um aluno perdido na escola e te leva de volta para o salão onde tem o grande espelho mágico. Sim, aquele que parece com o espelho da Rainha Má. Ele começa analisando a alma do jogador para ver em que dormitório ele pertenceria. Mas, para surpresa de muitos, o espelho já chega te humilhando, dizendo que você não tem cor, não tem forma e nem sequer magia. Todos ficam surpresos, principalmente o Crowley, que pensava que você era daquele mundo. Ele até tenta te levar de volta para casa através do espelho mágico, já que ele também serve como transportador, mas infelizmente nada deu certo. E desde então você foi matriculado junto com o Green naquela escola. E em troca de abrigo e comida, vocês irão ter que lidar com alguns problemas que acontecem durante o ano letivo da escola, enquanto você tenta voltar para casa. E agora, um spoiler. Acontece um evento raro chamado Overblot, que acontece quando uma pessoa usa muita magia e vai acumulando uma mancha de tinta. E quanto mais a pessoa usa a magia única dela ou a magia normal, vai se acumulando muita mancha. E quando ela chega no pico, simplesmente uma hora ela transborda. Literalmente transborda na pessoa. A pessoa fica toda manchada de tinta e perde toda a noção das suas ações, da sua mentalidade e age de uma forma descontrolada. E a cada capítulo, esse evento ocorre para um líder de cada dormitório, com exceção de um que era vice-líder. Aliás, que tal nós conhecemos os personagens? Eu sei que eu devia ter falado deles desde o começo, mas eu queria deixar essa parte para agora. Vamos começar pelo primeiro dormitório que é nos apresentado, que não é nem o Hot Label, é na verdade um Ramshackle, ou dormitório em ruínas. É um dormitório abandonado que até a chegada de Yu não possuía nenhum residente além de fantasmas. Após a chegada do protagonista, outro aluno que se tornou residente foi o Green, que eu já falei antes, uma criatura semelhante a um gato com orelhas flamejantes. Green acompanha Yu durante a história e o ajuda a lidar com os Overblots. E o trata também como seu capanga, que nem os vilões da Disney. Inicialmente, Green é um pouco afrontoso e irritante. Com o desenrolar da história, se mostra um personagem mais maduro e um pouco sensível, principalmente em consideração a Yu. Riddle Rose Hearts é o líder de dormitório da Hearts Label. Ele é inspirado na Rainha de Copas. Ele é conhecido por ser extremamente rígido e de curto temperamento quanto àqueles que quebram as regras do dormitório. É também um líder responsável e um dos melhores alunos da Night Raven. Tem 17 anos e está no segundo ano. Trey Clover é o vice-líder do dormitório, além de confeiteiro. É inspirado na Carta de Paus, que é um dos guardas da Rainha de Copas, mas tem algumas ligações com o Chapeleiro Maluco. Ele é uma figura paterna para os residentes do dormitório e aquele que mantém Riddle em controle, geralmente visto como um cara tranquilo e paciente que tenta se manter longe de problemas. No entanto, ele pode ser do tipo aproveitador quando ele convém. Clover tem 18 anos e está no terceiro ano. Corteg Diamond é veterano da Hearts Label e um influenciador famoso de natureza extrovertida. É inspirado na Carta de Paus, que é mais um dos guardas da Rainha de Copas, mas tem algumas ligações não só com a Lebre de Março, mas com o rei, que é esposo da Rainha de Copas. Mas isso não quer dizer que ele tem alguma relação com o Riddle. É bastante expressivo e positivo, sempre tenta ser legal e se dar bem com todos, ao mesmo tempo que ele não parece ser feliz a todo tempo. Tem a mesma idade de Trey e está no terceiro ano. Juicy Spade, inspirado na Carta de Espadas, outro guarda da rainha, mas tem alguns elementos que lembram o Coelho Branco. É um calouro que acompanha o jogador durante a história.
tenta ser um aluno exemplar e se desapegar de seu passado como delinquente. Mas ele falha miseravelmente nisso. É um garoto que, apesar de tranquilo, facilmente entra em problemas e conflitos com outros alunos se necessário, sendo capaz de derrubar até mesmo veteranos de outros dormitórios. Juicy possui uma rivalidade amigável com esse trapola e demonstra ser compassivo em relação ao jogador ao longo da história. Tem 16 anos e está no primeiro ano. Esse trapola, que é inspirado na Carta de Copas, mas tem alguns elementos que lembram a Alice. É um garoto brincalhão, implicante e impetuoso nas palavras. Acompanha o jogador desde o prólogo e frequentemente se desentende com Juicy, sua principal vítima. No fundo, é alguém que se importa verdadeiramente com o jogador. É um dos principais quebradores de regras de Hortslabel e quase sempre aquele que causa ira em Riddle. Apesar disso, não o odeia e se dá bem com os de seus demais colegas de dormitório. Ele tem 16 anos e está no primeiro ano. Leona Kingscola, inspirado no Scar e um homem fera leão, e o segundo príncipe de Sunset Savannah. Aparenta ser alguém preguiçoso e desinteressado, que não se importa com o que acontece no dormitório. No entanto, é totalmente o oposto. Leona é um líder relativamente responsável que não costuma intervir em conflitos do dormitório, a menos que pareça injusto em sua visão. É um repetente com grande inteligência estratégica que não usa de forma tão justa. Ele é facilmente irritável e dorminhoco, além de ser ateu à meritocracia. Tem 20 anos e está no terceiro ano. Rudy Bud, um homem fera hiena e indiretamente vice-líder da Savannah Claw, é inspirado nas hienas, Chansey, Ed e Banzai. É um tipo de ajudante do Leona que não hesita em jogar sujo se necessário. Apesar disso, se mostra humilde e caridoso quanto às demais crianças que vieram das mesmas origens que ele. A pobreza da periferia. É um aproveitador e ardiloso, expert na arte do furto. É também bastante responsável quanto às funções do dormitório, indiretamente fazendo mais que o líder às vezes. Tem 17 anos e está no segundo ano. Jack Howe, o calouro mais responsável da Night Raven e um homem fera lobo. Não se sabe ao certo em que personagem ele é inspirado, mas digamos que ele é literalmente a junção de todos os lobos das animações da Disney. Aparenta ser frio e arrogante, mas é bastante gentil e de coração puro, que não aceita injustiças, e discordando e se desentendendo com seu líder no livro 2. É alguém tranquilo e quieto, que não costuma falar quando não é necessário. Além de ser o calouro e um dos personagens mais altos, possui grande apreço e cuidados por plantas, especialmente cactos. É do primeiro ano e tem 16 anos, mesmo que não pareça. Azul Achengroto, líder da Octavianelli e inspirado na Úrsula. É dono do restaurante Monstrolonde, que reside dentro do dormitório. É ganancioso, aproveitador e calculista, sempre em busca em fazer contratos para pegar emprestado as magias únicas dos estudantes e coletar suas informações pessoais se isso o beneficiar. É falsamente amigável e por dentro é um garoto inseguro consigo mesmo. Azul é um tipo de tritão com cauda de polvo negro e faz uso de magia para se manter na forma humana. É do segundo ano e tem 17 anos. Jade e Floodlet, inspirados em Flotsam e Jetsam, mas aqui conhecidos como Pedro e Juca, que são as enguias da Úrsula, são gêmeos que parecem ter personalidades diferentes. Jade é educado e cortês, e esconde sua natureza fria e ameaçadora e calculista. É vice-líder do Octavianelli e o gêmeo mais velho. Floyd é o gêmeo mais novo, aparentemente brincalhão e alheio que não pensa antes de falar. Tem o costume de chamar os outros com apelidos que fazem referência a animais marinhos e gosta de apertar seus colegas. Floyd pode mudar drasticamente seu humor de alguém animado e alheio para um tipo de ameaçador e bruto. Os irmãos atuam como um tipo de guarda-costas de Azul. Ambos têm 17 anos e estão no segundo ano. Kalin Alwazin, líder da Escarábia,
e um dos filhos mais velhos da família Al-Azim, é inspirado no sultão, pai de Jasmine. Kalin é verdadeiramente amigável e extrovertido, sempre se preocupando com o bem-estar e diversão de seus residentes e colegas. Tem forte senso de justiça e buscará agradar a todos. Foi o único líder de dormitório que não conseguiu o título por mérito. Jamil Viper, vice-líder da Escarábia e inspirado no Jafar, é um aluno que tenta não se destacar e é um ótimo cozinheiro, além de ser amigo de infância e servo de Kalin, tendo que cuidar do mesmo quase o tempo todo e garantir que nada lhe aconteça. Ele é manipulador e sorrateiro, facilmente enganando o jogador e os residentes do dormitório. No fundo, possui muita inveja da liberdade e posto de Kalin como líder, e sempre tem que se rebaixar para não ofuscar Kalin e não ameaçar a posição de sua família. Ambos têm 17 anos e estão no segundo ano. Will Shonhai, líder da Pomifiore e inspirado na Rainha Má, é um ator e modelo famoso considerado o mais belo da escola. É um cara de mente aberta e bastante rígido quanto à rotina dos alunos da Pomifiore e faz críticas construtivas ou destrutivas sobre a aparência dos calouros. De início, pode aparentar ser alguém suportável e soberbo. Apesar disso, é bastante maduro e um dos únicos que não liga para os status e títulos sociais dos demais. Mesmo com esforço e trabalho duro, sempre perde para Ned Leblanc, e vou explicar já já quem é ele. Tem 18 anos e está no terceiro ano. Rook Hunt, vice-líder da Pomifiore e inspirado no Caçador da Rainha. É um aspirante a poeta, alguém que sempre vê beleza nas coisas e possui as mais belas palavras na ponta da língua. É bem mais passivo e cooperativo com os calouros do seu dormitório. Tem uma ótima personalidade, porém, sempre sabe os segredos de todos os alunos, pois o mesmo tem o hábito de stalkeá-los, principalmente em homens-feras. Possui uma forma bem peculiar de descrevê-los também. Tem 18 anos e está no terceiro ano. Apple Fermier, um garoto de aparência fofa e feminina, é inspirado na maçã envenenada e é o segundo calouro mais baixo. Ele odiava sua aparência feminina e desejava ser mais másculo, até mesmo se desentendendo com Will devido à sua aparência no começo da história. No entanto, aprendeu a usar sua aparência frágil e personalidade falsamente ingênua para se beneficiar, e pode ser tão encrenqueiro quanto Ace e Juice. Tem 16 anos e está no primeiro ano. Idia Shroud, líder da Ignihide e inspirado no deus Hades, é quase um hikikomori. Introvertido, tem uma visão sombria e depreciativa da vida e aparenta ter fobia social, evitando o máximo de interação com os outros alunos e aulas presenciais. Idia é um nerd do mundo geek e usa várias gírias desse universo. Pode ficar falante e animado quando fala de algum assunto que o interessa, e é amante de gatos. Tem 18 anos e está no terceiro ano. Orto Shroud, indiretamente vice-líder da Ignihide e irmão mais novo de Idia. Não se sabe também em quem ou o que ele é inspirado, mas podemos supor no Rio dos Mortos, do Submundo, ou no Cerberus. Orto tem aparência infantil e é um robô bastante tecnológico. É o personagem e calouro mais baixo. Ao contrário de Idia, Orto não tem problemas em socializar com as pessoas e se preocupa com seu irmão, frequentemente tentando fazer com que ele interaja com os outros colegas. É bastante amigável e responsável e pode se tornar ameaçador e perigoso. A verdade sobre o que Orto realmente seria é revelado no livro 6. Orto está no primeiro ano e possui, entre aspas, 16 anos. Maleus Dragonia, líder da Diazônia e príncipe herdeiro de Briar Valley, é um dos 5 magos mais poderosos de Twisted Wonderland e é inspirado na Malévola. Tem um ar misterioso e sombrio, sendo admirado pelos residentes da Diazônia e evitado pelos outros dormitórios, por isso nunca é convidado para as festividades e celebrações. Possui rivalidade com Leona.
Maleus é respeitoso e educado. No entanto, distante e quando irritado, o clima pode mudar drasticamente para uma nevasca ou trovões. Não costuma interagir com a maioria de seus residentes e é o aluno mais alto da escola. Maleus é uma fada dragão, uma das várias espécies de Fae em Twisted Wonderland, capaz de viverem por milênios. Ele não entende muito sobre tecnologia não mágica também. Tem quase 200 anos e está no terceiro ano. Lilia Van Rude, vice-líder da Diazônia, é inspirado em um dos servos da Malévola, mas tem alguns detalhes que lembram as 3 fadas madrinhas da Aurora. Lilia possui uma aparência jovial e tenta ser feminino e fofo, facilmente se passando por um veterano de 18 anos. No entanto, Lilia é o personagem mais velho do jogo e estuda junto de seu filho. É alguém altruísta e sempre tem um conselho para dar. É extrovertido e busca se divertir de todas as formas, sendo também quase um expert em jogos online, totalmente diferente do seu eu passado. Lilia costuma viajar sozinho e já visitou diversos países. Ao mesmo tempo, é responsável e rígido, se for necessário. Foi guardião de Maleus e mentor de seu filho Sebek. Lilia está no terceiro ano e possui 700 anos. Silver, um dos guardiões de Maleus, é inspirado não só na espada mágica que Filipe usa para matar a Malévola, mas também na própria princesa Aurora. Silver é filho adotivo de Lilia, um garoto considerado quieto e recluso pelos demais. Tem grandes habilidades em combate e possui facilidade em atrair animais para si. Silver tenta ser respeitoso e cuidadoso, e tenta não ser um peso e atrair preocupações ao seu pai. Ele luta contra um sono que o pega desprevenido a qualquer momento, mesmo que esteja descansado. Nem mesmo os médicos sabiam a causa de seu sono. Silver possui uma relação fraternal com Sebek, e isso inclui brigas e desentendimentos com o mesmo. Silver é um humano e tem 17 anos, e está no segundo ano. Sebek Zigvold, outro guardião de Maleus, inspirado em outro servo da Malévola. É um admirador cego de Maleus. Possui uma personalidade soberba e desagradável. Não se preocupava em esconder o desdém que sentia dos humanos, mesmo sendo metade humano. Além de personalidade desagradável, Sebek possui o costume de falar em um tom alto e ser desrespeitoso com os alunos de outros dormitórios. Também possui habilidade em combate. É orgulhoso demais para assumir os seus erros e se desculpar. Mesmo que depois de alguns capítulos ele tenha melhorado com isso. Sebek tem 16 anos e está no primeiro ano. Eu poderia parar por aqui sobre os personagens, mas ainda tem os funcionários, que eu poderia resumir brevemente em Moses Train, inspirado na madrasta amada Cinderela, é o professor de História da Magia e outros assuntos de humanas. Possui um gato familiar chamado Lucius, inspirado no Lúcifer, que o acompanha em todas as aulas e ajuda também a acordar os alunos dorminhocos. Divus Krell, inspirado na Cruella de Vil, é o professor de alquimia e exatas. Já foi aluno da Night Raven College e é considerado um dos professores mais fashion da escola. Ele ainda trabalha com moda, mas de uma forma mais secundária, não é seu trabalho principal. Ashton Vargas, inspirado no Gaston de Bela e a Fera, é o professor de educação física. Ele não é muito diferente do personagem inspirado. Ele é bem narcisista e é bem rigoroso sobre os exercícios para os alunos. Sam, inspirado no Dr. Facilier de A Princesa e o Sapo, não é exatamente um funcionário da escola, mas sim um dos proprietários da loja Mystery Shop do Sr. S. É um vendedor carismático e peculiar, sempre chamando seus clientes de diabinhos e consegue vender literalmente de tudo na sua loja. E por último, o diretor Crowley, que já mencionei na história principal. É simplesmente um dos funcionários mais irresponsáveis da escola e sempre coloca as coisas debaixo dos panos. E mesmo assim, ainda se considera uma pessoa generosa e benevolente.
Já falando dos personagens, a história principal, mas e a jogabilidade do jogo em si? Como ela funciona? Bem, o jogo contém sistema de gacha, batalhas por turno, minigames de ritmo e modo história contada com o diálogo dos personagens. O gacha consiste em você comprar com gemas uma passagem para você ganhar um card sorteado, que tem três tipos de raridade, o R, SR e o SSR. E você gira o gacha em banners limitado ou ilimitado de eventos que estão acontecendo atualmente. Tem a possibilidade de você conseguir um SSR do personagem que você quer, mas também tem a de você ganhar um R, que é um menos raro. Com esses cards, você pode evoluir eles para usar nas batalhas de turno. Tem 4 tipos de elementos que os cards possuem que vão influenciar na eficiência do ataque do seu personagem contra outro, como elemento de natureza, fogo, gelo e sombrio. Você pode tanto jogar escolhendo os personagens para atacar, quanto colocar em modo automático para agilizar a gameplay. Podem acontecer tanto na história principal quanto em eventos e exames. No minigame de ritmo, que é chamado de Twist Tunes, é como qualquer outro jogo de ritmo, que você tem que clicar na hora certa conforme o ritmo da música. Nessas partes, os personagens estão fazendo alguma interação que envolva a história do evento e explica de forma mais visual o que eles estão fazendo. Tem um modo história com diálogos que acontecem na história principal, eventos e nas vinhetas dos cards, que é outro modo de você evoluir eles e ainda saber alguma curiosidade sobre os personagens. Fora também você conseguir decorar o seu próprio Quest Room do jeito que você quiser e colocar os personagens que você quer que fique lá. E agora, algumas curiosidades extras que infelizmente não consegui encaixar no meio do vídeo. A principal responsável pelo design dos personagens, a história deles, o conceito do jogo e basicamente de todo o universo de Twisted Wonderland é nada mais e nada menos que a Ayana Toboso. Sim, a mesma criadora de Black Glitter foi encarregada de criar tudo isso, mas obviamente não sozinha, porque ela tem uma equipe, principalmente de roteiristas. Por isso que a forma como são escritas algumas coisas não é muito do tipo da Ayana, mas sempre tem um toque especial dela, como o Riddle ser muito parecido com o Ciel ou Jade com Sebastian e entre outras coisas. Ela mesma que desenha os cards, mas um detalhe muito interessante nessas imagens é que em algum lugar tem uma imagem do Mickey escondida. Isso é muito legal. É até divertido ficar procurando onde estão esses Mickeys escondidos. Outra curiosidade é que o Night Raven College não é exatamente uma escola. Ela tá mais para uma faculdade ou um curso preparatório para magos, e ela também não é a única em toda a Twisted Wonderland. Aliás, tem uma escola chamada Royal Sword Academy que fica na mesma ilha onde é localizada a Night Raven, e ela aparentemente é toda inspirada nos mocinhos dos filmes da Disney. Ela é a escola rival da Night Raven há muitos anos e não sabemos muito sobre ela, infelizmente, mas temos alguns personagens que conhecemos durante a história principal que faz parte dessa escola. Temos o Ambrósio, que é diretor dessa escola, e provavelmente ele é inspirado no Mago Merlin do filme A Espada Era Lei. Parece ser bem mais responsável, bondoso e compreensível do que o próprio Crowley. Não sabemos a idade dele e nem mais outras curiosidades fora isso. Temos o Chenya, que é um dos meus personagens favoritos, e ele é inspirado no Gato Risonho, um cara bem travesso, brincalhão, sempre pegando peças nas pessoas. É enigmático, curioso, mas tem seu lado gentil e bondoso e sempre se preocupa com os seus amigos. Aliás, ele é um dos amigos de infância do Riddle. Ele provavelmente é do terceiro ano e tem 18 anos. E outro personagem que eu ia falar agora é o Nate LeBlanc, que é inspirado na Princesa Branca de Neve. Ele é bondoso, gentil, doce com todo mundo, e mesmo que Vil não goste dele por ele ser mais famoso e admirado, Neide adora a companhia de Vil,
gosta de trabalhar com ele e o admira bastante. Tem 17 anos e está no segundo ano. Também tem mais outros 7 personagens que são inspirados nos 7 anões, só que esses eles não têm tantas falas e não aparecem muito. Então eu só vou mostrar uma imagem aqui de vocês para entenderem quem é quem. E fora da ilha, lá em outro país, na Cidade das Flores, temos outra escola chamada Notre Dame College, que é totalmente inspirada no filme O Corcunda de Notre Dame e tem como principal vilão, uma das inspirações dos alunos, o juiz Frollo. E um dos líderes estudantil dessa escola é Rolo Flame, que é inspirado no próprio Frollo também, e ele aparece no evento Glorious Masquerade. Aliás, falando em eventos, uma das minhas coisas favoritas desse jogo são eles. Lá você consegue encontrar mais informações não só daquele universo, do país de cada personagem que veio, mas também sobre a infância deles, como eles conviveram naqueles lugares. Tem muito festival, então explicam a origem do festival, que sempre tem uma ligação direta com os filmes da Disney, alguma referência. E pretendo lançar vários vídeos resumindo cada evento e de todas as curiosidades que contém neles. Enfim, esse foi o vídeo. Eu queria ter contado mais coisas na parte de curiosidades, só que eu acho que certas coisas eu poderia expandir e falar melhor em vídeos específicos. Esse não vai ser o único vídeo de Twisted Wonderland, porque eu quero contar muita coisa sobre o jogo, a lore dele. O vídeo ficou longo o suficiente só contando um pouco dos personagens e um pouco da lore, e vai estar aí passando na tela alguns canais que eu recomendo vocês irem se quiserem saber mais sobre o jogo por conta própria, que falam tanto sobre Twisted quanto também traduzem os eventos, os cards e a história principal. Eu recomendo também vocês verem o jogo pela tradução em japonês, porque na tradução em inglês algumas coisas mudaram até demais. Alguns personagens mudaram de personalidade até na tradução em inglês, enquanto na japonesa obviamente vai ser tudo mais canônica. Então, e é isso. Eu não sei como finalizar esse vídeo. Eu só queria agradecer a quem chegou até aqui e espero que realmente tenham gostado. E eu ainda vou tentar trazer mais vídeos com mais frequência, agora que eu tenho mais tempo livre e posso focar um pouco mais no canal. Até mais!